Fala galera do sétimo ano, vamos começar aqui nesse vídeo hoje falando sobre números inteiros, tá? Então, para falar aqui dos números inteiros, esse vídeo primeiro vai trazer só as primeiras definições, tá? O que é o conjunto dos números inteiros, o que significa, né? Quais são os elementos, tá bom? É basicamente disso que a gente vai falar. Antes de trazer esses pontos, eu trouxe aqui onde é que a gente vai explorar essa ideia, né, de positivo e negativo. Onde é que vai aparecer um pouco desses números, né? Dentro do conjunto dos números inteiros, gente, o que a gente vai ver de diferente aqui agora é justamente essa relação de números positivos e números negativos. Mas onde é que a gente vivencia isso? Né? Então, uma situação clássica na temperatura. Né? Então, situações de temperatura, né? A unidade de medida de temperatura que a gente usa aqui no Brasil, que é o grau Celsius, né? E a gente fala que as medidas maiores que zero, né, são as medidas, né, acima do zero numa linha, tá? E dizemos que elas têm valores positivos. Elas podem ser representadas assim como mais 3, mais 25, mais 36, ou ela pode até vir sem esse sinal de mais. Né? E a gente tem também as medidas de temperaturas menores que zero, que são medidas, né, que dizem que a gente chama elas de medidas negativas, né, tem valores negativos, e o negativo, quando a gente representa negativo, o sinal de menos vem na frente, e a gente representa dessa forma. Sei que alguns de vocês já vivenciaram, ou já ouviram falar, já viram em televisão, nas situações que falam de temperaturas negativas. Outra aplicação, né, dessa ideia de temperatura, da ideia dos números negativos, está na ideia de variação. Para Ju, o que seria a variação de temperatura? A variação de temperatura é justamente dizer, né, quando eu saio de uma temperatura para outra, por quanto variou, né, quantas unidades aquela temperatura variou até chegar na outra. Então a ideia é basicamente essa. Trouxe um exemplo aqui falando do deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, né, localizado na região da norte da África, e ele é formado por dunas, né? Dunas originadas pelas perigosas tempestades de areia que ocorrem no local. E vocês acham que matemática está sozinha no mundo, isolado das coisas? Não é. Tá tudo junto e misturado, tá? E lá no deserto do Saara, né, são extremamente raras as chuvas, as temperaturas chegam até 50 graus durante o dia e às vezes até menos 10 graus durante a noite. Então, a gente pode perceber aí, quando a gente fala do deserto do Saara, né, é um lugar que tem uma variação de temperatura muito grande, porque a temperatura ela sai de 50, né, e chega até menos 10 graus. Se a gente fosse falar de uma variação de temperatura neste caso aqui, a gente diz que essa variação é uma variação de 60 graus. Para Ju, como assim uma variação de 60 graus? Porque a variação de 50, né, para sair dos 50 graus e chegar até o menos 10, ela vai passar por 60 graduações, né, por 60 unidades. Então, é um pouco essa noção de variação de temperatura, tá? Eu trouxe aqui uma situação, exemplo, para a gente poder identificar também o que está acontecendo. Se eu falo assim, que num determinado dia a temperatura era de 40, né, ao meio-dia, e que ao longo do dia a temperatura caiu 45 graus. Então, essa queda de 45 graus, qual é a queda no final desse dia? Né, qual a temperatura final, desculpa, né, nesse dia? Então, se ela começa em 40 graus e ela cai 45 graus, no final do dia, a temperatura lá é de menos 5 graus. Por que de menos 5? Né? Ela sai dos 40 positivo, para chegar até o zero, ela vai variar 40 unidades, né? E como ele disse que caiu 45, então para chegar lá até o menos 5, ela vai variar mais 5 unidades. Então a variação de temperatura aqui ela é de 45 graus, certo? E a temperatura final nesse dia ela é de menos 5, ok? Outra situação aí, né? Nesse mesmo caso, que fala daqui um outro dia, a temperatura no início do dia era de 25 graus e ao longo desse dia ela caiu 34. Né? Então, qual foi a temperatura no final desse dia? Ela estava em 25 e caiu 34. Então, para você sair do 25, né, e cair 34 graus, primeiro você cai os 25 graus até o zero. Então, a gente para no zero. Né? Depois do zero, a gente vai cair o restante que falta. Né? Cair o restante que falta, mas espero que vocês estejam entendendo. Né? Vai cair 34 graus, né? Então a gente cai primeiro a 25 graus. E depois a gente vai cair, né, os 9 graus restantes para completar 34. Então, a temperatura no final do dia é de menos 9 graus. A gente pode dizer que esta variação aí, né, a variação que sai do 25 para chegar a menos 9, é uma variação de 34 graus. Então, essa ideia do cair é o que indica a ideia da variação de temperatura. Ok? Saldo bancário. Outra aplicação muito comum dos números negativos, né? A gente fala de uma pessoa,
né, que tem um dinheiro em conta, né? Então, quando a gente fala que o dinheiro está depositado, ele está lá na conta, ele está disponível para você utilizar. Então, a pessoa tem R$500 depositados no banco e faz retiradas sucessivas. O que são retiradas sucessivas, né? Vai tirando o dinheiro de pouquinho em pouquinho lá da sua conta. Então, primeiro, ela dos 500 tira R$200. Então, essa ideia do retirar, a gente pode entender como a ideia do subtrair, né? Então, ela subtrai 200, o total de 500 e fica com 300. Então, nesse momento, o saldo da pessoa é 300 positivo. A partir de, então, desses 300, ela retira 200 e fica apenas com 100 agora. Só que essa pessoa precisa novamente retirar 200. Ela só tem 100 na conta dela. E aí, o banco oferece uma coisa que a gente chama de limite, né? O limite de crédito do banco. O que é esse limite de crédito, Proju? É quando você tem um valor disponível para utilizar, né? Esse valor você utiliza, mas você precisa pagar. Então, quando você usa ele, você fica devendo, tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa desse 100, ela retirou 200. Como é que ela só tinha 100 e tirou 200? Ela tinha 100 lá disponível, mas ela retira os 200. Então, esse ato de retirar os 200, ela vai subtrair os 200 desse 100, né? Então, ela vai usar os 100 que ela tinha e vai usar 100 emprestado lá do limite. Então, ela vai ficar devendo R$100 ao banco lá na conta dela, tá? Então, a última retirada faz com que a pessoa fique devendo dinheiro ao banco. A gente pode escrever, inclusive, uma expressão que represente essa situação, que é essa aqui. 500 menos 200, menos 200, menos 200, né? Porque essa expressão representa o que está acontecendo aqui. E aí, nesse caso, a pessoa fica devendo R$100, né? E dever R$100 significa ter 100 menos que zero, né? Então, o valor está lá, você está usando o limite do banco. E essa dívida ela é representada por menos 100. Então, quando a gente fala da ideia de dívida, né, a gente fala da ideia do valor negativo, tá? Então, atenção para as ideias de débito, crédito e limite de crédito. Quando a gente fala que a pessoa tem um débito, ela está devendo. Então, eu tenho um débito com você de R$50. Se eu digo essa frase, significa que eu devo a você 50? Quando eu digo que eu tenho um crédito, é quando eu tenho um valor disponível para utilização. E o limite é esse valor que o banco deixa você usar, mas é como um empréstimo. Quando você usa algo do limite, você fica devendo ao banco lá. Beleza? Outra aplicação dos números inteiros é o fuso horário civil, né? Então, vocês já sabem o que é fuso horário, estão estudando isso em geografia. Falo para vocês o tempo inteiro, matemática não está sozinha, as disciplinas não estão isoladas, tá? E o fuso horário, né, ele faz justamente essa relação aí, tá? Então, você vai analisar as localidades, né, qual é a diferença, a variação do tempo, da hora, né, dessas localidades, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, Londres, se em Londres forem 10 da manhã, em Brasília vai ser 7 da manhã, né? Porque o fuso horário de Brasília em relação a Londres é de -3, né? De 3 negativo, né? Então, essa é a relação entre Brasília e Londres. Vocês já devem estar estudando isso, é só para mais uma aplicação de números negativos, tá? Agora, entender o que é o conjunto dos números inteiros. Vocês já viram, né, vê em ciências que os animais são organizados em grupos, né? Então, em ciência a gente fala que a gente tem mamíferos, répteis, né? Então, a gente organiza os animais de alguma forma de acordo com suas características. Em matemática, nós também organizamos os números de acordo com as suas características. E o conjunto dos números inteiros, que é o que a gente vai ver agora, tá? Vocês já conhecem do 6º ano o conjunto dos números naturais. Talvez vocês não lembrem necessariamente, né, dessa letra, nem desse nome, mas eu relembro agora. Os naturais é representado pela letra N. E o que é que eu tenho dentro dos naturais, Proju? Eu tenho 0 e todos os números inteiros e positivos. Observe que esse é um conjunto infinito, tá? Pode ser representado dessa forma ou pode ser representado dessa forma. Os números positivos podem tanto ser representados com um sinal de mais como sem sinal nenhum. Certo? Então, dentro do conjunto dos números naturais, eu tenho estes elementos, que é o 0 e todos os números inteiros positivos. Beleza? Então, ele é um conjunto infinito, não possui valores decimais, não possui valores negativos. Esse é o conjunto dos números naturais. Quando a gente agrega, né, junta ao conjunto dos números naturais o conjunto dos números inteiros negativos, ele forma, né, o conjunto dos números inteiros. É assim que a gente chama. Então, o conjunto dos números inteiros é a junção dos naturais com os inteiros negativos. Então, quando eu pego os inteiros negativos e junto com os naturais, eles formam
O conjunto dos números inteiros. E a gente vem falando assim com esse Z puxando dos inteiros, que é para lembrar vocês que a representação, a simbologia de inteiros é a letra Z. Tá? Então, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Dentro dele, a gente tem todos os números inteiros negativos, os inteiros positivos e o zero. Cuidado, o zero não é nem positivo nem negativo, tá? Então, dentro do conjunto dos números inteiros, eu tenho os inteiros negativos, inteiros positivos e o zero. Para jogo, porque a letra Z sempre me perguntam, gente, Z, a palavra número em alemão é escrita com a letra Z, eu não vou saber pronunciar. Certo? E é por causa disso, né? Quem fez essa organização aí era um alemão e por causa disso que ele escolheu a letra Z, tá bom? Trouxe aqui do ladinho, deixa eu ver se tá dando pra ver bem, se a minha cara tá em cima aqui. Opa, tá dando. Trouxe aqui do ladinho essa representação simbólica, tá? Com as bolinhas, que ela ajuda bastante na hora de entender isso. Então, a gente imagina que o Z é essa bola rosinha aqui, tá? E que dentro do Z vocês estão vendo, ó, eu tenho um N. Então, o conjunto dos naturais, ele está dentro dos inteiros. Porque nos naturais eu tenho zeros inteiros positivos e nos inteiros, além do zero dos inteiros positivos, eu tenho também os inteiros negativos. Então, cuidado. Quando eu falo de número inteiro, não é apenas números negativos. É o conjunto formado por inteiros positivos, os inteiros negativos e o zero. Beleza? Atenção para uma coisa importantíssima que está aí embaixo, que é o valor que pertence ou não pertence. Para Ju, como assim pertencer ou não pertencer? A ideia de pertencer é a ideia de fazer parte. Então, a gente vai utilizar simbologia, são sinaizinhos, tá? Para representar. Esse Ezinho aí embaixo, deixa eu sair essa tarjinha aí. Esse Ezinho, botei de novo, sem querer. Esse Ezinho aí embaixo indica o pertencer, é uma simbologia. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o mais 4, ele pertence, e aí eu coloco esse Ezinho aí para representar, né? Ele pertence ao conjunto dos números naturais, ele faz parte do conjunto dos números naturais. E eu posso dizer que o número 2,5 não pertence ao conjunto dos números naturais. Também não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, a ideia de pertencer é justamente essa. E esse Ezinho aí, ele indica isso. Então, o E puro é pertencer e o E cortado é o que não pertence. Beleza? A gente vai fazer alguns exemplos para fixar isso aí, tá bom? Seguindo adiante, então, para formalizar, mais uma vez, o conjunto dos números inteiros, ele é o quê? Ele é o conjunto dos números naturais, acrescido dos números menores que zero, indo até o infinito negativo. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Como eu já comentei, ele é representado pela letra Z maiúscula, né? O sinal de mais do positivo, ele pode ser suprimido ou não faz diferença. Você pode escrever mais 2 ou apenas 2, dá no mesmo. Os de números negativos são representados com o sinal de negativo na frente, sempre na frente do número, certo? Vamos falar de subconjuntos. Olha bem que a ideia de subconjunto, o nome já é bem intuitivo. Eu falei do conjunto dos números inteiros, a gente vai falar agora de subconjuntos. O que é que são subconjuntos, né? São partes do conjunto, então a gente vai trazer aqui, né, como se a gente estivesse tirando algumas coisas, acrescentando algumas coisas, partes específicas desse conjunto. Então, quando eu falo de inteiros não nulos, observe que essas definições, né, elas vêm justamente do próprio nome e da própria ideia do conjunto. Olha bem, inteiros não nulos. A gente já sabe quem são os inteiros. Quem são os inteiros não nulos? São aqueles inteiros que não vai ter valor nulo. E quem é o valor nulo que vocês conhecem? O zero. Então, inteiro não nulo é justamente o conjunto dos inteiros sem o zero. Beleza? Então, está escrito aqui os números inteiros menos o zero, né? E na sua representação a gente coloca um asterisco. Então, quando eu falo de inteiro não nulo, coloco um asterisco do lado. Esse asterisco indica que são os números inteiros, inteiros negativos, inteiros positivos e o zero não entra. Beleza? Olha o próximo. Inteiros não positivos. Então, se a gente pensar direitinho, quando eu falo do conjunto dos inteiros não positivos, são todos os números inteiros, exceto os positivos. Bem óbvio, né? E é isso mesmo. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. O zero não é positivo, tá? Então, quando eu falo dos inteiros não positivos, ele inclui os negativos e o zero, certo? Porque ser não positivo não significa obrigatoriamente que é negativo. Significa que tem os negativos e tem o zero. E a representação, ao lado do Z, eu coloco um sinal de menos. Olha que óbvio, né? Tô falando de um conjunto que só vai ter negativo e zero. Então, ao lado da letra Z, eu coloco aí esse sinalzinho de menos.
tá? Observa que a gente representa normalmente ele aqui embaixozinho, como se fosse um underline, tá bom? Do ladinho aí. Beleza? Olha o outro subconjunto, inteiros não positivos e não nulos. Veja bem, já sei o que é inteiro não nulo. Já sei o que é inteiro não positivo. Inteiro não positivo e não nulo é a junção das duas coisas. São os inteiros sem o zero e sem os positivos. Então, a gente pode até dizer que nesse conjunto aqui é o conjunto que eu só tenho números negativos, ok? E aí, a gente representa ele como a gente bota o asterisco e o menos do lado, porque a gente está juntando as duas coisas. Certinho? Vamos para o próximo, inteiros não negativos. Olha o nome de novo. Se eu falo que ele é não negativo, significa que é positivo e o zero. Cuidado, zero não é positivo, zero não é negativo. Então, quando eu falo de inteiro não negativo, números positivos incluindo zero. Observe que os números inteiros não negativos, a gente pode perceber que ele é a mesma coisa do conjunto dos números naturais, tá? Então, a gente pode até chamar esse subconjunto de conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos inteiros. Beleza? E por fim, né, que ele disse, o conjunto dos demais é igual ao conjunto dos naturais. E quando eu falo dos inteiros não negativos e não nulos, mais uma vez, bem direto, bem intuitivo, se ele é não negativo, ele não vai ter o zero, ou ele não vai ter os valores negativos, se ele é não nulo, ele não tem o zero, tá? Então, tudo bem direitinho. Tá bom, galera? Ó, a representação aí embaixo, Z asterisco e mais, são só os positivos, né? Os positivos inteiros, certo? Seguindo para mais uma situação de reta numérica, vocês sabem o que é reta numérica, já viram reta numérica, né? Então, a representação, a gente representa pontos na reta numérica utilizando letras maiúsculas, né? Por exemplo, aí o ponto X está no sentido positivo a 3 unidades da origem, né? A 3 unidades do zero. Então, ele pode ser lido como corresponde, né, ao número positivo 3 ou mais 3, tá? Por exemplo, aí o ponto Y está no sentido negativo, a 1 unidade do zero, né? Porque ele tem uma unidade aqui, ó, saindo do zero para o menos 1, tem uma unidade entre eles, corresponde ao número negativo menos 1. Atenção, né, para essa nomenclaturazinha que aparece aqui no meu slide, que é abscissa. Para Ju, o que é abscissa? Abscissa é o valor numérico, tá, de um ponto na reta. Então, quando eu falo, por exemplo, quem é a abscissa do ponto P? A abscissa do ponto P é menos 4. Quem é a abscissa do ponto Y? A abscissa do ponto Y é menos 1. Peço desculpas novamente, corrigi esse slide, inclusive. Mas as letras aqui estão fora do lugar do ponto. Ela tinha que estar em cima direitinho do ponto, tá? Então, aqui é um erro mesmo no meu desenho da reta, não alinhou. Tentei esticar, arrumar e a letra não ficou em cima, tá? Mas a letra normalmente tem que ficar em cimazinho do ponto, beleza? E outra informação importante é sobre antecessor e sucessor. Você já conhece essa definição de antecessor e sucessor para os números positivos. Para Ju e para o número negativo, a definição é a mesma, mas pode fazer confusão aí na cabeça de vocês por causa do sinal. Se eu falo do número mais 3, o antecessor de mais 3 é mais 2. E o sucessor de mais 3 é mais 4. Já se eu falo do número menos 4, o antecessor de menos 4 é menos 5. E o sucessor de menos 4 é menos 3. Para Ju, por que isso? O antecessor é o que vem antes na reta numérica, tá? Nessa ordem, nesse segmento aí, tá bom? Então, o menos 5 é o antecessor do menos 4. E o menos 3 é o sucessor do menos 4. Beleza? Então, este ponto P aqui, né? Essa relação de antecessor e sucessor, ela é contrária nos números negativos. Tá bom? Vamos mais adiante para falar de módulo ou valor absoluto. São duas palavras para falar da mesma coisa. Se eu falar de módulo e se eu falar de valor absoluto, eu estou falando da mesma coisa, certo? Então, quando eu falo de módulo ou valor absoluto, né, o que é o módulo? O módulo indica a distância, é a distância do ponto até a origem. Então, por exemplo, esse ponto A, para chegar na origem, ele passa por quantas unidades? 2 unidades. Certo? Então, o módulo é a distância do ponto A até a origem. Então, o módulo de menos 2 é 2, porque eu tenho 2 unidades de A até a origem. Beleza? Ó, 1, 2. Então, o número 2 expressa, né, a distância de A até a origem, é chamado de valor absoluto ou módulo. Você pode chamar tanto de valor absoluto como de módulo. E a gente representa, ó, com esses dois tracinhos. Então, esses dois tracinhos aí indicam o módulo, tá? Toda vez que vocês verem essas barrinhas aqui, isso representa o módulo. Então, o módulo de menos 2 é 2. Pode ser módulo ou pode ser valor absoluto.
Aí embaixo eu faço uma outra observação, né, comentando agora se eu for analisar o valor absoluto ou o módulo de mais 2. O módulo de menos 2 é 2. Muitos alunos fazem, Proju, se o módulo de menos 2 é 2, então o módulo de mais 2 é menos 2? Não. A definição de módulo é a ideia de distância. Então, para sair do ponto B até chegar ao zero, a gente também vai levar as mesmas 2 unidades. Ou seja, o módulo de mais 2 é igual ao módulo de menos 2, né? Então, o valor absoluto de mais 2 é igual ao valor absoluto de menos 2, certo? Então, o módulo de mais 2 também é 2, tá? O módulo de um número diferente de zero é sempre positivo. Então, a gente pode dizer que o módulo, né, é sempre o valor positivo daquele número. Módulo de menos 1, 1. Módulo de menos 3, 3. Módulo de mais 2, 2. Módulo de mais 3, 3. E assim sucessivamente. E, acho que para finalizar esse primeiro ponto aí, quero falar de números opostos ou simétricos. O que são números opostos ou simétricos? Né? Números opostos ou simétricos, acho que o nome também já diz muita coisa, né? Oposição, simetria. São números que estão à mesma distância. Quando eu falo aqui de mais 2 e menos 2. Mais 2 em relação ao zero está a distância de 2 unidades. Menos 2 em relação ao zero também está a uma distância de 2 unidades. Então, os números são chamados de opostos ou simétricos quando eles estão à mesma distância da origem, certo? Muita gente, para facilitar, né, costuma dizer que ser oposto ou simétrico, a gente basta pensar no número com sinal oposto, e pode ser também. Então, o simétrico de mais 3 é menos 3. Mas cuidado com o conceito. O conceito de oposto e o de simétrico, né, que significa a mesma coisa, significa pontos que estão à mesma distância da origem, tá? E uma observação importantíssima aqui na parte de adição e subtração vai ser chave de ouro. É importante identificar aqui esse menos na frente do parênteses é a representação de simétrico, é a representação de oposto. Então, quando eu tenho menos mais 3, eu estou me referindo ao oposto de mais 3, que é menos 3. Quando eu tenho menos 4, estou me referindo ao oposto de menos 4, que é mais 4, ou apenas o 4. Beleza? Falta falar da comparação. Comparar é bem básico, você já sabe o que é comparar, né? E a primeira comparação, acho que ela é bem lógica. Para eu comparar um negativo com um positivo, acho que isso é bem claro para todo mundo. Um negativo vai ser sempre menor que um positivo. Então, comparar negativo com positivo, basta olhar. Tem negativo, ele é sempre menor que positivo. Beleza? Já quando eu falo agora da comparação entre dois negativos, tem duas formas de você analisar isso. Uma que é olhando os módulos, que é como diz o texto aqui. O menor número entre dois negativos é aquele que tem o maior módulo. Então, observe que a relação é inversa. O menor número é aquele que tem maior módulo, certo? Ou você pode olhar pela reta numérica. Observa aqui nesses termômetros. Estou comparando menos 1 com menos 3. Eu quero saber quem é maior. O maior número é aquele que está mais próximo do lado positivo, mais próximo do zero aqui. Então, o menos 1 é maior que o menos 3, porque o menos 3 está mais distante. Ou você pode analisar essa relação dos módulos, que a relação ela é inversa. O número que tem maior módulo é o menor, e vice-versa. Vamos para os exemplos para terminar. Então, para terminar, trago aqui a representação de módulo. Módulo de menos 3 é 3. Essas barrinhas indicam módulo. Aqui a representação de simétrico ou oposto. O oposto de mais 9 é menos 9. Aqui, né, o módulo de zero. Zero. Tá? Então, essas barrinhas indicam módulo. Aqui eu estou dizendo que zero não pertence aos inteiros não negativos e não nulos. Para que esse conjunto, olha bem, inteiro não negativo e não nulo. Ele não tem negativo, não tem o zero, ele só tem positivo. Observa que é o mais e o asterisco. O asterisco indica que não tem o zero e o mais indica que ele só tem positivo, certo? Então, o zero não pertence. Por que não pertence ou é cortado? Por causa do asterisco. Beleza? Menos 20 é menor que 20. O negativo sempre é menor que positivo. O módulo de menos 7 é maior do que menos 2. Quem é o módulo de menos 7 para a Ju? Mais 7. Então, ele é maior que menos 2. O oposto de menos 10 é 10, certo? Então, o oposto de menos 10, 10. Beleza? Menos 2 pertence aos inteiros, ao pertencer, né? Isso aqui é só para vocês verem como é que essas coisas podem ser cobradas, tá? Mais 9, né? O módulo de mais 9 é mais 9. O 3 pertence ao conjunto dos naturais.
O módulo de menos 20 é mais 20. O oposto de menos 2 é maior que 7. Opa, peraí que esse aqui tá errado, tá? Vou corrigir logo agora aqui, ver se eu consigo corrigir. Cuidado, aqui eu que fiz errado aqui na digitação do slide. Aqui é o oposto de menos 2, é mais 2, então ele não é maior, ele é menor, certo? Ou então, se eu quiser tornar isso verdadeiro, eu posso colocar que isso aqui, ele é menos 7. Eu acho que era essa a minha intenção até. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse menos aqui na frente. Então, é assim, gente. A gente prepara o material, às vezes acontece errado, tá? Então, aqui o oposto de menos 2, que é mais 2, ele é maior do que menos 7, beleza? O que vai acontecer aqui é isso, vai ficar mais 2, deixa eu escrever aqui embaixo melhor para vocês verem. Aqui vai ficar mais 2, por que mais 2? Porque é o oposto de menos 2, que é maior que menos 7, certo? Tá bom? Vai sumir essa correção, depois ela aparece de novo. E, deixa eu continuar aqui, 0 pertence aos inteiros, o oposto de menos 1, o oposto de mais 1, que é menos 1, é maior que menos 5, aqui tá certinho, tá? Menos 1 é maior que menos 5, porque menos 1 está mais perto do lado positivo do que menos 5. 6 pertence aos inteiros e menos 6 não pertence aos inteiros não negativos, tá? Então, só para corrigir ali aquele errinho, estão vendo aqui, né? A gente fez a correção já. Isso aqui teria que ser menos 7, beleza? E por hoje é só, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, comentem, perguntem. Lembrem de se seguir aí. Se inscrever. Eita, blá, blá, blá. Se inscrevam no meu canal. Era isso que eu queria dizer, tá? Valeu, um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.